Melissa, Oi. eu não pedi um tema para você, mas veio na cabeça aqui, porque eu olhei aqui os atletas que É, estão aqui é, e daqui a pouco já começa, né? Já começou, né? Alguns clubes aí de fora querer contratar atletas, né? Então, você pega aí a temporada na Europa que está acabando e a temporada no Brasil que está no meio, né? Que está no meio da sim, temporada. Tá? Então, de repente, a gente puxar por um lado desse, né? De adaptação fora, né? Enfim, problemas fora do Brasil, que está acontecendo bastante coisa também, de atletas que estão saindo, que de repente achava que, né, seria mil maravilhas, mas, né, morar fora, conviver fora, enfim, treinador, estrutura, cultura, sim. né? Então, algo também assim nesse sentido aí. Eu sei que você já preparou tua aula, mas a tua aula, tua palestra, Não, finalzinho deixar por um gancho desse aí até para os meninos aqui, porque eu acredito que, se Deus quiser, vão ter transferências aqui no meio do ano de atletas que estão aqui na sala. sim. E para mim, assim, na verdade, a gente pode falar junto no tema que eu planejei para hoje. Peraí. A minha conexão tá instável ou a sua, Cirilo? Peraí. Você tá me vendo bem? Estou te vendo super bem. Então vamos embora. Até que apareceu um aviso, eu tô com medo que fosse a minha, mas então vamos seguir. Então, dá para a gente fazer as duas coisas, porque o tema que eu planejei para hoje era justamente nesse sentido, era justamente para a gente poder estar falando sobre projeção de futuro, tá? Então vai ser legal porque a gente pode falar justamente dessa questão do como vai ser, do como eles planejam, como funciona. Então, lá atrás, acho que foi na primeira reunião que a gente teve, se eu não me engano, na primeira ou na segunda, eu falei sobre as três mentes que a gente tinha, que é a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa mente superior. Então, que eu disse que a gente precisava, para conseguir materializar as coisas, ter uma conexão entre o que a gente pensa e o que a gente sente, para que a gente pudesse entrar num fluxo de materialização, né? De acontecimento. Então, hoje é muito importante, porque como eu vou falar de cada uma dessas coisas, a gente vai falar de construção da realidade, e do quanto essa projeção de futuro bate ou não com aquilo que a gente vai viver, isso é interessante quando a gente fala de mudança. Eu tenho muitos, muitos problemas realmente com questões de atletas que mudam de país, porque eles vão com uma ideia, eles vão com uma mentalidade, eles vão com uma expectativa, e chega lá é tudo completamente diferente daquilo que a mente deles projetou. E aí, muitas vezes, eles se frustram ou acaba não dando certo justamente por essa questão. Existem algumas coisas que são culturais, inclusive. Depende do país que você vai, a cultura é muito diferente da sua, e só aí já é um choque muito grande para a pessoa que está fora. Mas existe também uma expectativa criada na própria mente deles de que ir para fora vai trazer sucesso a eles, vai trazer dinheiro, vai trazer fama ou qualquer coisa parecida com isso. E vem a frustração quando ele chega e ele vai para o banco, ou quando ele chega e ele não é aproveitado do jeito que ele deveria. Só que isso tudo precisa ser organizado dentro da mente, porque você precisa entender que a gente vive, eu vou dizer a gente vive, mas a gente vive por saltos, que eu chamo de saltos quânticos. O que são saltos quânticos? É tipo, eu tô aqui, daqui a pouco eu tô ali. E eu não tenho, às vezes, uma carreira linear. Às vezes, sim. Eu tô num time, de repente eu tô num time 10 vezes melhor. Eu tô num time, de repente eu tô num time 10 vezes pior. Eu não sei o que vai acontecer comigo, por quê? Porque os acontecimentos eles não são lineares. Óbvio, a grande parte, a gente tem um caminho que é seguido, mas se a gente for olhar para a carreira dos grandes atletas, eles sempre fazem saltos, são picos. Então ele sai de um time, de repente ele fez um jogo, de repente ele foi contratado por um dinheirão, de repente foi. E a gente precisa entender como isso funciona. Então eu preciso entender algumas coisas, principalmente em relação a essa triangulação das três mentes, tá? Quando eu estou falando da nossa mente consciente, eu estou falando da nossa mente racional, a que é capaz de pensar, de planejar, de visualizar o futuro, de fazer projeções, de entender como chegar nele. Então, quando eu estou falando da racionalidade da gente, eu estou falando de fazer metas, que foi o que eu falei na nossa última reunião. De você entender quais são os seus sonhos, transformar os seus sonhos em objetivos e desses objetivos criar metas para alcançá-los. Então, se você tem um sonho, como muitos deles,
Eu vou sempre estar puxando para o tema de ir para fora para a gente conseguir ter uma visão mais clara, tá, Cid? Quando eu estou falando de metas, então eu falei lá, eu tenho um sonho de jogar na Espanha, tá? Vamos supor que esse seja o sonho do atleta. Ele tem o sonho de jogar na Espanha, mas ele tem um sonho de jogar na Espanha. Para aquilo se transformar no objetivo, ele tem que dizer: em 2025 eu quero assinar um contrato na Espanha, num time tal, de um jeito tal, ganhando tal. Ele tem que transformar aquilo num objetivo. Para deixar de ser um sonho, aquilo tem que ter data, aquilo tem que ter um prazo, aquilo tem que ter um valor. Então, eu quero ir para a Espanha, Espanha é enorme. Que lugar da Espanha? Você quer ir no time de primeira divisão, de segunda divisão? Você quer estar jogando num time que sempre está brigando para ganhar, ou num time que sempre está lutando para não perder, para não descer, tudo tem que ser muito definido quando você está falando de objetivos. Não pode ficar ao ar livre. Então, eu não posso simplesmente deixar solto e falar, é isso, eu quero ir para a Espanha. Entendeu? Não existe. Quando você está usando a sua racionalidade, a sua mente consciente para fazer uma projeção de futuro, você tem que entender exatamente qual é o caminho que você quer chegar no futuro. Então, se eu quero chegar na Espanha, eu quero saber aonde. Em que país? É como se você fosse fazer uma viagem. Você não chega no aeroporto e olha ali os voos e fala assim, eu vou para tal lugar. Você precisa entender para onde você vai, o tempo que você vai ficar, o tipo de roupa que você vai levar, o hotel que você vai estar hospedado, como você vai se transportar no lugar, como você vai pagar as coisas que você for usar. E a nossa vida funciona como um mapa de viagem. Eu preciso entender claramente, então eu tenho um sonho, que é uma coisa ampla mesmo, que é eu vou jogar na Espanha. E tá tudo bem, é o seu sonho. Só que eu tenho que entender claramente que vindo desse sonho, eu tenho que ter um objetivo claro. Qual é o objetivo? O objetivo é quando você põe data, o objetivo é quando você especifica, o objetivo é quando você realmente descreve a sua viagem com detalhes. E aí você tem que entender que você tem que ter metas. O que são essas metas? Essas metas são as ações que você tem que tomar imediata. Então você tem um sonho, você transforma ele num objetivo, só que você tem que perguntar para você o que eu tenho que fazer agora. Isso tudo, eu estou falando daquela pontinha da pirâmide aqui de baixo, que eu chamo de mente consciente. Tudo que você está fazendo usando a sua própria racionalidade. Então você está pensando, planejando, criando ações, isso tudo é mental. Só que a mente, ela é a fonte de todo o movimento. Tudo começa na mente, tudo é mental, tudo é projetado primeiro duas vezes, porque você projeta primeiro na mente para depois ela acontecer na realidade. Só que quando eu tenho a mente, eu estou fazendo a projeção, eu tenho que entender que eu tenho um lado inconsciente, que é o meu lado emocional, que vai estar sustentando aquilo, ou tirando a sustentação daquilo. Então eu defini e eu entendi que eu quero ir para a Espanha, eu defini a data, eu defini que tipo de lugar que eu quero morar, eu defini que tipo de contrato que eu quero ter, quanto eu quero ganhar, eu fiz toda a definição. Eu tenho que olhar para aquilo e eu tenho que entender que aí eu olho para aquilo com os olhos do inconsciente, com o seu emocional. Eu tenho que olhar para tudo aquilo que eu escrevi racionalmente e me perguntar: eu consigo fazer aquilo? Quando eu olho para tudo isso, eu entendo que é possível, eu me sinto capaz, eu me sinto seguro, dá para fazer? Por quê? Porque, por exemplo, vou te dar exemplo. Eu tenho muitos clientes que falam assim para mim: eu quero jogar na Espanha. Eu digo: tá bom. Quanto é que você quer ganhar? Aí ele diz assim: 5.000 euros. Eu digo: esquece. Você sabe melhor que eu que a Espanha não está pagando 5.000 euros para um primeiro ano de um sub-20, por exemplo. Não está pagando. Eu tenho times de futebol da Espanha que estão pagando 700 euros. Só que o atleta faz a projeção, ele quer ganhar 5.000 no primeiro contrato. Quando eu peço para ele olhar aquilo com os olhos emocional, do inconsciente, eu peço para ele entender se é possível. É real aquilo? Estão realmente pagando? Tá, não estão pagando, mas você acredita que você. Aí vem a chave. Você acredita que você vale 5.000 euros logo na sua primeira temporada? E aí é quando a gente trabalha a segunda base da nossa pirâmide, o nosso inconsciente. Tudo que a gente sente a respeito daquilo que a gente quer e das metas que a gente traçou como ação. É aí que eu tenho todos os problemas. Por quê? Porque muitas vezes eu quero, mas eu não estou nem disposto a pagar o preço, ou seja, fazer o que eu tenho que fazer para estar lá. Ou às vezes eu quero, mas eu quero que seja mágico, e tipo assim, eu só quero que venha, e você, Cirilo, se vire, porque afinal de contas você é o cara que tem que fazer isso.
E aí, emocionalmente, eu não tenho conexão. Eu quero ir para a Espanha, eu defini mentalmente quando eu quero ir, os meus objetivos, eu entendi as ações que eu tenho que fazer, só que emocionalmente eu tenho que entender quais são os meus pensamentos e sentimentos em cima daquilo que eu planejei. Eu tenho que entender o que realmente eu acredito que eu posso ou não posso fazer. Aí, vamos entender que a gente transformou a nossa mente emocional. Então, inconscientemente, você validou tudo aquilo que você quer. Então, inconscientemente, você entendeu que você tem capacidade, que você pode, você entendeu que aquilo que você quer é real, funciona, tem gente que já fez, ou seja, inconscientemente, você validou tudo aquilo. Existe um terceiro ponto, que é a mente superiora, tá? Quando eu falo da mente superiora, tem vários nomes para ela. Eu chamo a minha mente superiora de Deus, mas eu também chamo para os meus clientes de universo, eu também chamo para os meus clientes de fonte criadora, eu também chamo de força espiritual. Você pode chamar a sua mente superiora do que você quiser, mas é ela ali onde tudo acontece. Que a representação dela é no seu corpo. Então você entende que a sua mente planejou, o seu coração validou, mas o seu corpo tem que executar. Então vamos lá, você entendeu que era possível, então você fez todo o planejamento, a sua mente inconsciente validou e disse que era possível, então passou aquela barreira do terror de, ah, meu Deus, e se não der certo? Ah, meu Deus, e se ninguém passar, pagar? Passamos essa parte, entendemos que dá, entendemos que é possível. A gente tem que lidar com essa nossa força maior que precisa funcionar. E é o nosso corpo entrando em ação. Então, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sinto, eu tenho que fazer. E o fazer, muitas vezes, é a parte onde a gente realmente esquece. E não é porque você deixa de fazer, é porque você às vezes chega lá e achei, cheguei. E não é só chegar lá, tem uma construção ali para ser feita. Você tem que entender que as coisas funcionam sempre nessa pirâmide. A sua força, ela está na junção da sua mente com a sua emoção, com a sua força espiritual. O que significa coração, cérebro e corpo. Ou sempre tem a tríade. Então, eu montei o mapa, eu validei no inconsciente, eu tenho que executar. Então, eu tenho que executar aquelas metas que eu estabeleci para me levar aonde eu quero ir. Eu tenho que executar aquelas metas para entender que eu vou chegar lá. E o mais importante, eu tenho que conseguir corrigir a rota se aquelas metas não estiverem me levando lá, sem perder nem essa força espiritual, nem essa força emocional. Entende o ponto? A pessoa muda de país. Ah, eu consegui mudar de país. Então, consegui, cheguei na Espanha, fui jogar na Espanha. Cheguei na Espanha, tô com o contrato que eu sempre quis, tô feliz da vida. O técnico me pôs no banco. E aí? Aí é o problema. Aí é quando tudo acontece. Quando eu vou para o banco, é como se a minha mente dissesse assim: não, cheguei aqui, mas não estou fazendo o que era para fazer. É quando a maioria dos atletas começa a desistir. É quando eles perdem a primeira força, que é a espiritual, que é o acreditar naquilo que ele foi fazer ali. Dali, ele perde a vontade, que é o emocional. Dali, ele já nem sabe se aquele plano mais vale a pena. Ele desfez todo o caminho que ele fez de construção. E aí o que acontece? Ele continua no banco, ele não joga, aí ele começa a ficar com medo de que o contrato dele não vai ser renovado, de que ele perdeu a chance de jogar na Espanha, de que o técnico não gosta dele, de que é ruim. E aí ele começa a culpar todo mundo à volta dele por aquilo que está acontecendo com ele. Só que ele não entende. Quando ele chega no destino dele, ele não chegou no destino, ele está só começando. Ele tem que continuar. E ele tem que continuar o quê? Com outras ações de correção. Ele está num país estranho, o idioma é estranho, ele não vai entender o que está sendo falado, ele vai ter dificuldade realmente em se impor. Ele vai ter dificuldade em chegar, em chamar jogadas, chamar a bola para ele, porque às vezes as pessoas do próprio país não gostam nem disso. E se ele já chega falando, fazendo, as pessoas não gostam. Só que isso tudo é um alinhamento de jornada. Só que tudo para funcionar, quando eu estou falando das nossas três mentes, eu estou falando do que a gente chama da nossa assinatura energética. Eu tenho uma assinatura.
E essa assinatura é com a qual eu me comunico com o universo e com a qual eu materializo e tenho as coisas para mim. Então, esse é o ponto mais importante. Se eu tenho uma assinatura energética, se eu tenho um modo de me comunicar com o universo, que está em constante evolução, ou seja, que está sempre alinhando mente, coração, corpo, está sempre alinhando aquilo que eu penso com aquilo que eu sinto, com a força que eu acredito para realizar aquilo. Se eu estou sempre funcionando nesse caminho, eu nunca paro de andar. Por quê? Porque eu estou sempre olhando presente, futuro, presente, futuro, presente, futuro. E não passado, presente, futuro. A maioria das pessoas, ela tem um problema muito grande em construir o próprio futuro, porque ela fica se baseando e tendo como referência o próprio passado. Só que se eu olhar para o meu passado e eu construir o meu futuro baseado naquilo que eu vivi, eu não consigo ter um futuro diferente do que eu vivi. Só que para eu conseguir olhar para o meu futuro e ter um futuro diferente, eu preciso acreditar em algo que eu ainda não vivi. Quando o atleta fala para você que ele quer sair do país, se ele nunca saiu do país, ele tem que acreditar em algo que ele nunca viveu. Só que o que ele pega como referência? Ah, já morei em São Paulo, por exemplo, já morei em Minas Gerais, já morei no Rio Grande do Sul. Então eu consigo morar fora do país. Não consegue. Ele está se baseando numa experiência passada para ter como referência algo que ele nunca viveu. É aí quando começa a dar os erros. É aí quando a gente começa a ter problema. Por quê? Porque quando eu olho para o futuro e eu uso o meu passado de referência, eu só estou reconstruindo o meu passado. E aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê todos os dias, aquilo que a gente faz todos os dias, constroem aquilo que a gente quer. E sim, se você parar, se você falar assim para mim, eu faço um exercício com todos os meus clientes. Quando eles começam a reclamar das coisas que estão acontecendo com eles, eu peço para eles olharem 5 minutos para tudo que eles estão atraindo para a vida deles. 5 minutos, para eles pararem 5 minutos, olhar tudo que está acontecendo com eles naqueles 5 minutos. Naqueles 5 minutos, quando eles conseguem olhar o que está acontecendo, eles conseguem entender que tipo de energia eles estão vibrando. E é muito importante e é muito interessante isso. Por quê? Porque às vezes você não percebe. Você começou a reclamar de uma coisa pequenininha, dali a pouco está tudo dando errado na sua vida. Só que você está reclamando o tempo inteiro. Só que você não percebe, porque assim, você reclamou, sei lá, do café da manhã que estava frio, ou você reclamou de ter que ter acordado cedo, ou você reclamou. São coisas pequenas. Só que tudo aquilo sintoniza com mais reclamação. Você entrou para treinar e o técnico te pôs no banco. Você fica bravo. Tudo bem, é um direito seu ficar bravo, mas o que você faz com essa sua braveza? O que você faz com a sua raiva, com a sua irritação? Você reclama. Só que se você sentisse raiva e irritação, e ao invés de reclamar, você fosse lá e treinasse mais duro, mais forte, com mais vontade, você modificaria a sua assinatura daquele momento. Imagina que a gente tem um QR Code, tá? Que o universo lê ali um código de barra, que ele lê ali e ele entende tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, tudo que você está vivendo. Se o universo lesse o seu QR Code hoje, o que ele te daria? É essa a pergunta. Se você entende que você é um QR Code e que se o universo escanear você, ele vai ter todas as respostas do que você sente, o que você pensa, o que acontece com você. O que você realmente estaria pedindo para o universo? Por quê? Porque é esse o segredo. O segredo é você entender que a gente projeta tudo na nossa mente. Depois a gente valida, depois a gente constrói. Só que enquanto você não se sentir plenamente feliz com o que você tem, você não vai para o futuro. Você continua lamentando uma coisa que você não tem, ou um passado que você viveu que não deu certo. E as transferências daqui a pouco começam. Eu tenho muita gente terminando o campeonato na Europa já em desespero, porque não teve renovação ainda. Em desespero. Eu tenho atletas que estão desde agosto do ano passado tentando voltar para a Europa e não conseguiram ainda. E aí, eu pergunto sempre para eles: por que as coisas não estão funcionando? E aí eu faço uma pergunta, pode parecer bobagem, porque todos vocês vão me dar a mesma resposta. Mas eu pergunto para os meus clientes: você quer mesmo?
Todo mundo me diz, lógico que eu quero. Mas para pensar de verdade. Será que você quer mesmo? E se você quisesse, você estava fazendo. Quantas vezes você conversa com um atleta, Cirilo, e ele fala para você que ele quer muito ir para a Europa, para a Espanha, jogar lá? Quantas propostas você apresenta para ele? Toda proposta tem um problema. Será que ele realmente quer ir? Aí se você perguntar, ele vai dizer, claro que eu quero. Só que aí eu pergunto sempre para ele, se você quisesse mesmo, estava acontecendo. Se não está acontecendo, talvez é porque você não queira. Não, eu quero. Se você realmente parar para olhar dentro de você, você vai entender. Muitas vezes existe medo, muitas vezes existe insegurança, muitas vezes existe até uma dúvida de verdade em relação a ficar longe da família, em relação a coisas mais simples, do tipo, será que eu vou gostar da comida? Será que eu vou gostar de dividir quarto no alojamento? Coisas simples, mas que impedem realmente as pessoas de chegarem onde elas têm que chegar, porque geram dúvida. Então, um ponto para mim é justamente esse: a gente precisa entender todo o complexo. Quando eu vim para falar hoje para vocês das três mentes, eu vim por quê? Porque a gente vai trabalhar com essa questão dessa assinatura energética. O que você pensa todo dia? O que é que você sente todo dia? Que tipo de imagens a sua mente cria todos os dias? O que você vê, o que você fala, o que você ouve? Eu sempre brinco com os atletas com uma coisa importante. Eu brinco que antigamente era mais comum, agora já todo mundo tem, mas antigamente eu brincava com ele que assim, ele queria ser jogador de futebol, a primeira coisa que ele fazia era a tatuagem. E aí eu falava assim, não, a primeira coisa que ele tem que fazer é jogar bola. Mas não, eu vi os meninos de 15 anos já todo tatuado. Por quê? Porque eles se espelhavam no atleta que eles gostavam, que tinha sucesso, que tinha um monte de tatuagem. E eu dizia assim, olha, se espelha no futebol, não na tatuagem. Aquilo que você consome, aquilo que você vê, aquilo que você faz tem que ser coerente com aquilo que você está buscando. Eu não posso ter um atleta que me diz que quer ir para a Europa, que quer jogar num time bom, mas que quer ficar com os amigos e na balada, curtir. Não que você não tenha que curtir a vida, não é isso. Eu tô longe de achar que atleta tem que virar padre, mas não é coerente. Não é coerente com a vida que você quer ter. E é sempre a pergunta é essa: você quer mesmo? Porque eu pergunto isso para mim. Às vezes eu falo, eu queria tanto ter tal coisa. A minha mente já sabe como eu funciono. Ela já diz assim para mim: larga a mão, você sabe que você não quer, porque se você quisesse, você estava fazendo. E é verdade. Lembra, se você tem uma projeção de ações, e essas ações elas foram validadas pelo seu inconsciente, e você tem essa força espiritual, que é essa mente superior para fazer a triangulação entre eles, você entende que você vai chegar onde você quer. Cirilo, quantos anos você levou para chegar na seleção? Qual das? A primeira. A Não, primeira seleção. não, é que eu tive passagem na seleção brasileira de Sim, jovens, depois isso. aí naturalizei russo, aí foram depois de 2 anos. 2 anos. Entende? Entende? Se lá atrás, lembra, agora eu vou entregar a sua idade e a minha, mas tudo bem. Lá em 98, quando você era juvenil, você também tinha o sonho de estar na seleção brasileira em 2008, certo? Exato, Só que o universo te levou para a seleção russa. sim. E você estava lá em 2018. Entende o ponto? Às vezes, o caminho vai chegar não por aquele que você imaginou e traçou, mas por aquele que você se preparou para. Quantos anos depois você fez a seleção pela Rússia? Entende? É esse o ponto. Agora, quantas pessoas estão dispostas a esperar 10 anos para que realmente o sonho de estar disputando o Mundial aconteça? Porque você passou pela seleção de jovens e depois você esperou mais 2 anos para chegar em 2008 para conseguir jogar um campeonato, uma Copa do Mundo. Só que você tinha o sonho de jogar a Copa do Mundo quando você começou a jogar futsal lá pequenininho. Você esperou eu vou botar 10, mas você esperou muito mais de 10 anos para ter a chance de realizar o seu sonho. Só que nesses 10 anos, o que que você fez? Você continuou trabalhando, você mudou de país, você se naturalizou,
Você entende quanta coisa você teve que fazer para chegar onde você chegou? Para conseguir estar na sua primeira Copa do Mundo adulta? O que você precisou para trilhar esse caminho? Qual foi a coisa que você mais precisou ter para chegar onde você chegou? Eu acredito que resiliência, Foi muita resiliência, força, não foi? né? Muita Exatamente. força mental, né? De suportar Exato. situações de pessoas contra, né? De um negro ser naturalizado russo, de jogar pela seleção russa. Então a gente, né, deixa de fora, né, os comentários e você vai atrás de um sonho, né? Então eu Exatamente. converso com os garotos isso, né? Todo mundo contra vocês, contra a gente, né? Só que Então, existe uma pessoa que não pode estar contra você mesmo, né? que é você. E pronto, você Só que pronto. você. E se você tiver dúvida, você está contra você. Sim, Se você duvidar, você está contra você. Se você parar de trabalhar, você está contra você. Eu posso realmente reclamar que o técnico não está me pondo para jogar. Só que o técnico tem o direito dele de não te colocar para jogar, infelizmente. Ele tem o direito dele de achar que tem uma outra pessoa que talvez seja melhor que você, ou não, que não seja melhor que você, mas que seja o preferido dele. A maioria dos atletas nesse momento para de entregar o melhor deles. Quando você para de entregar o seu melhor, as coisas param de acontecer. E aí você culpa o técnico que não está de ponto para jogar. Quando, na verdade, se você continuasse trabalhando, o técnico não importaria, porque você sairia para outra equipe. Você teria outros contratos, as portas se abririam de outro modo. Por quê? Porque você continua trabalhando presente e futuro. É o dia de hoje com o que eu quero fazer amanhã, é o dia de hoje construindo amanhã, é o dia de hoje me permitindo ser quem eu vou ser daqui a um ano. Não ontem, é hoje. Não antes de ontem. Ah, mas eu já fui. Uma vez eu tive um pai que me falou uma coisa, eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi a dor dele, mas ele falou assim para mim: Você sabe o histórico do meu filho? Ele estava passando para o sub-20 e ele estava sendo dispensado. E ele falou: Você sabe o histórico do meu filho? Meu filho no sub-15 foi seleção brasileira durante 2 anos. Aí eu digo: Eu sei o histórico do seu filho. Só que eu entendo que o seu filho, quando tinha 15 anos, era muito maior do que todos os meninos de 15 anos. Só que eu não posso me apegar nisso para continuar achando que ele tem que estar na seleção em 17, 20 para adulto. Ele tem que continuar trabalhando para chegar na seleção. Ele não pode parar e dizer, eu fui da seleção, eu tenho que continuar sendo. Eu joguei nesse clube, eu tenho que continuar jogando. Eu joguei um jogo, por que que ele não me manteve jogando os outros? Essa é a pergunta. Se você jogou um jogo e não jogou o jogo seguinte, o que que aconteceu naquele jogo? O que que você não fez ou fez que não te permitiu jogar nos outros jogos? O ponto é você entender Ô, que vou botar o nada Modric. funciona. Oi? Morgan vendeu. Alguém chegou? Que eu ouvi uma voz? Enfim. Então, você entende? É esse o ponto que eu quero que as pessoas entendam. Você se comunica com tudo o que está acontecendo à sua volta, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você sente, de acordo com a força que você tem mental, física, espiritual, emocional. A nossa força mental, ela está definida, essa nossa resiliência, ela está definida na capacidade que você tem de se modificar e evoluir independente do meio externo. Se você vai ficar ouvindo o que os outros estão falando, você não vai dar um passo. E é esse o processo de mudança. É essa transformação. Esse ponto que eu quero que vocês trabalhem. A gente falou muito na última reunião sobre o planejamento mental. Agora a gente vai falar sobre o segundo ponto, que é o emocional. Como que você pensa, sente? Então, na última reunião, eu pedi para eles fazerem objetivos, sonhos e metas. Nessa agora, eles vão avaliar os objetivos, sonhos e metas de acordo com sentimentos. O que ele sente, o que ele pensa quando ele lê aquilo, o que realmente acontece dentro dele. E, de novo, é sem esconder nada. Porque, às vezes, a pessoa olha lá e fala assim, ela montou um objetivo dela. Eu quero jogar na Espanha, ganhar 5.000 euros, sei lá, jogar em Córdoba. Traçou o plano inteiro. O plano é lindo. Mas quem diz que eu olho para ele e eu não posso sentir medo? Medo de não dar certo, medo do técnico de não me adaptar à cidade, medo do técnico não gostar de mim, eu não me pôr para jogar. Só que se eu não for sincero,
que eu posso ter medo disso, eu estou encobrindo e eu estou fazendo o meu inconsciente criar uma marca que vai me impedir de usar a força que eu tenho de fazer o salto, que é essa força espiritual que é de acreditar. Entende? Se você não tivesse acreditado que você era capaz de chegar onde você chegou, você não teria chegado. O que move todo ser humano é a crença de que é possível fazer aquilo. Independente. Eu tenho uma cena do Cristiano Ronaldo, ele era novinho. Eu não sei quem era, eram três atletas conversando e eles estavam perguntando, e a repórter perguntou quem ia ser o próximo bola de ouro. Eram três atletas famosos até, e cada um estava dando nome, o Cristiano Ronaldo novinho atrás. Ele falou assim, eu, e os três da frente começaram a rir. Ele acho que tem 7 bolas de ouro, se eu não me engano, 6. E ele era novinho, não tinha nada, ninguém nem sabia como ele era, o que ele era, o que ele fazia. E ele disse para a repórter que ele ia ser bola de ouro. E todos os mais velhos deram risada dele. A cena é muito interessante. Só que ele foi lá e fez. E é esse o ponto, não é falar que você quer, é ir lá e fazer. É esse o ponto. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu tenho medo que não dê certo. Ótimo, eu tenho que tratar o medo. Porque se você tem medo que não dá certo, tem que tratar o medo. Senão você não vai conseguir. É uma barreira do terror que cria ali. Então, entender aquela parte. Planejamos mentalmente. Agora vamos olhar para aquilo emocionalmente. E vamos entender emocionalmente como aquilo funciona. Então, eu estou olhando para os meus objetivos, para as ações que eu tenho que realizar, e aí eu tenho que responder. Elas são boas, elas são ruins, eu sinto medo, eu fico inseguro, eu fico feliz, me dá alegria, eu fico pensando como vai ser ficar longe da minha família, eu fico pensando se eu vou aguentar a saudade de casa, se eu vou gostar disso, se eu vou gostar daquilo. São todas essas perguntas que agora a gente faz, por quê? Porque eu preciso cuidar da outra base da pirâmide. E aí, na próxima vez, a gente vai para outra base da pirâmide, que é como eu realmente faço tudo acontecer usando a minha mente superiora ou usando essa força espiritual, o universo, Deus, como você quiser chamar, mas para criar um fluxo para que as coisas funcionem. Então, este é todo o processo de criação. E é assim que a gente vai indo. Eu consegui um objetivo, eu transformo em outro. Ah, eu cheguei lá na Espanha. Tá, cheguei na Espanha, o técnico não me pôs para jogar. Eu estou no banco. Aí eu vou ficar reclamando ou eu vou entender que eu tenho que continuar trabalhando, de que jeito que eu vou trabalhar, não para provar para o técnico que eu tenho que estar no jogo, mas para fazer com que outras pessoas da Espanha me vejam para continuar jogando na Espanha. Ah, mas eles não vão me ver se eu não estiver jogando. Vão. Vão, que eu já tive atleta que não jogou 6 meses no final da temporada, acabou a temporada, tinha 11 propostas. Não, sem brincadeira, tinha 11 propostas que a gente contou. E isso é o ponto. 6 meses sem jogar. Achava que não ia para lugar nenhum depois. Aceitou uma proposta, quando a gente contou, tinham 11. Esse é o ponto. É realmente aquilo que você acredita. É aquilo que você consegue fazer para que as coisas fluam. Então, isso para mim é extremamente importante acontecer. Okay? Agora, eu quero perguntas, dúvidas, eu quero que as pessoas falem o que realmente, vindo, quem estava na última reunião, que fez os objetivos, o que pensa a respeito das próprias emoções em relação àquilo. As dúvidas que tem em relação à saída, Cirilo, até você, as dúvidas mais comuns que eles trazem para você em relação à mudança de país. Vamos discutir tudo agora, vamos conversar sobre tudo isso agora. Senão só eu vou ficar falando, vira um monólogo. Eu vou adiantar essa questão da saída do Brasil, Melissa, e Sim, eu não quero tirar essa responsabilidade do atleta, mas por experiência e por rodar o mundo onde estão nossos atletas, eu vejo que tem dois tipos de situações. A primeira, do atleta que está preparado, se ele vai ser bem-vindo ou não, né? E do atleta que só está preparado pelo pro bem-vindo. bem-vindo. E eu acredito que os clubes, acredito não, é fato, né? É muita culpa do clube também, de não dar uma estrutura para esse atleta que ele está em dúvida, né? Do só bem-vindo. Por quê? Os clubes aonde tem uma estrutura boa, aonde está estrutura eu falo o quê? Que está preparado, né? Para
para trazer esse brasileiro, para ter paciência com esse brasileiro, para dar uma estrutura não só dentro de quadra, mas extra quadra, são os times, são os brasileiros que acabam aí crescendo, né, no país onde ele vai estar jogando, né? Então acontece o quê? Muitos clubes que não dão esse tipo de estrutura, tá? E aí pega um atleta despreparado realmente, né? Despreparado não, né? Que é muito difícil também. Sim, E aí é o atleta que realmente ele quer voltar, enfim. E eu vejo, né? Vejo não, é claro que o clube, né? Ele tem uma grande parcela nessa questão dessa adaptação, porque nenhum atleta que a gente tira do Brasil, ele reclama de comida, ele reclama do frio, ele sempre reclama, né? Da estrutura ou do treinador. É sempre assim. É sempre assim. sim, Então, eu vejo do outro lado, né? Se tivesse também, né, esse trabalho que a gente tenta fazer aqui, né, de estar tentando, né, acostumado, ou enfim, de tratar o brasileiro de uma outra maneira, né, não também de o brasileiro só se adaptar à cultura local, mas também a cultura local se adaptar um pouco também à nossa cultura, né? Acho que sim. seria ideal, mas não é muitas vezes que acontece aí, né? Não. Infelizmente. E, infelizmente, isso é verdade. E o estrangeiro vai ser sempre o estrangeiro, o brasileiro vai ser o estrangeiro no país deles. Então, culturalmente, em teoria, é o brasileiro que tem que se adaptar a eles, não eles ao brasileiro. Sim, Tá? Então, em termos de cultura, só que o grande é, e realmente você tem razão, você reclamam sempre do clube e reclamam sempre do treinador. Em relação às outras coisas, eles acabam tirando de letra, porque acham lugar para comer onde gosta, às vezes leva a família e fica acompanhado, não sente tanta dificuldade. Só que vem exatamente essa questão. Eu entendo, os clubes muitas vezes não estão preparados para receber estrangeiros, tá? E eles tratam os estrangeiros tipo como se fossem locais. exato. Então você tem que agir como se fosse local. Eles têm um lado que eu entendo no sentido de tá na cultura deles, então quanto mais rápido você se adaptar, melhor você vai sair. Só que existe também uma questão da dificuldade em relação a, sim, você ser estrangeiro e estar tirando como é que eu vou dizer? O local, está tirando a posição de alguém local. Então já tem essa inconsciente, tem essa rivalidade ali, entendeu? Que muitas vezes o atleta nem é realmente bem-vindo, tá? Porque ele está tirando o lugar de alguém do próprio país, da própria cidade, da própria região. Só que existe uma coisa importante, que nem você falou, os que estão prontos para ser bem-vindos e não bem-vindos são os que se dão melhor. Por quê? Porque eles não esperam nada de ninguém vindo de fora. E esse é o grande ponto. Eu sei que no mundo ideal, ter um lugar que te acolhe, ter um lugar que te recebe realmente com uma sensação de pertencimento, faz você ir muito bem. Só que, culturalmente falando, de todos os meus atletas que saem, sei lá, eu vou chutar 5%, estou falando muito, que caem em clubes assim. 95% vai estar em clube que é você que tem que se adaptar ao clube, não o clube a você. E é muito diferente, por quê? Porque existe um estigma muito grande em muitos clubes em relação ao atleta brasileiro, de que ele é mais preguiçoso, o que assim, para mim é a maior mentira, porque assim, o brasileiro sente muita falta de treino quando está na Europa, porque eles treinam infinitamente menos do que aqui no Brasil. Só que o brasileiro ele vai com esse estigma de que ele não gosta de correr, que ele é preguiçoso, que ele é indisciplinado taticamente. Então, muitas vezes, quando ele chega com esse estigma, o próprio treinador já cobra mais dele do que cobra dos outros, no sentido de achar que ele vai se encostar, no sentido de que ele não vai correr ou que ele não vai obedecer o técnico. Então, ele acaba cobrando infinitamente mais. E é aí que vem o problema. Porque ele realmente é cobrado mais. Ele realmente é exigido mais. Mas por quê? Porque tem essa visão deles. Os técnicos europeus, eles são muito diferentes dos técnicos brasileiros. Eles têm essa questão da obediência tática como algo que não pode ser, como é que eu vou dizer, ferido de jeito nenhum.
Então, muitas vezes, o brasileiro chega com mais talento, fato, tá? Às vezes do que em muitos países, ele chega com mais talento, só que é o que acontece, inconscientemente, ele vai pela linha do "eu resolvo", porque ele sabe que ele tem talento. Só que o técnico não quer que ele resolva, o técnico quer que ele obedeça. Então, o que eu sempre falo, não é questão de se preparar para ser bem-vindo ou não bem-vindo, é questão de entender o quanto você precisa de aprovação externa para fazer ou não fazer alguma coisa que é importante que você faça. Entende? Esse é o segredo. O segredo é você entender assim, tá? O quanto realmente eu preciso desse acolhimento para conseguir ir para frente. Eu tenho muito atleta no Brasil mesmo, que precisa do treinador o tempo todo falando com ele, que precisa do treinador o tempo todo mostrando onde ele tem que melhorar, dando um apoio na hora que ele erra, no sentido de, não, faz desse jeito. Eu tenho muito atleta aqui que precisa disso, mas o europeu não vai fazer isso. Na Rússia, quantos treinadores passam realmente a mão na cabeça do atleta? Quantos realmente ajudam? Não vai ajudar, não é cultural deles, entende? Não é cultural. Você quer ver uma coisa interessante? É um exemplo que eu não vou esquecer nunca. Eu estava dando aula para professores, tá, de um clube aqui de São Paulo. Eu estava dando aula para todos os professores de lá. E aconteceu uma coisa bem interessante. Uma das professoras já tinha morado nos Estados Unidos e dado aula numa escolinha lá. E ela fez um comentário, eu estava falando sobre reforço positivo e negativo nos alunos, e ela fez um comentário que realmente me chamou muita atenção. Nós, por incrível que pareça, o brasileiro, ele ensina a criança se ficar difícil desistir. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, como assim? Ela falou, americano não, americano ensina a criança a lutar até conseguir. O brasileiro ensina a criança a desistir. Eu falei, imagina. E eu fiquei pensando. Aí ela falou, eu falei, não. Aí eu pedi para que ela me explicasse melhor, já que ela tinha vivido a cultura lá. E ela falou, Melissa, olha, eu vou te dar um exemplo simples. Eu tô aqui no clube, eu tô treinando as crianças. Se eu dou um exercício e a criança tem dificuldade, eu mudo ela de exercício. Ou eu divido, ou eu ponho exercícios mais simples para ela chegar lá naquele mais complexo. Nos Estados Unidos, se eu fizesse isso, eu seria punida. Porque nos Estados Unidos, se eu der um exercício para a criança, eu tenho que ficar do lado dela até ela conseguir fazer aquele exercício que eu dei a ela, para que ela sinta que ela tem a condição e a competência de fazer aquela atividade. E aí eu fiquei olhando a situação e eu entendi, e é verdade. Aqui a gente põe a criança fazendo uma coisa, ela tem dificuldade, a gente põe ela fazendo uma coisa mais fácil. Então, eu formo um atleta que o tempo todo ele está sempre procurando aquilo. É óbvio que eu quero fazer aquilo que eu sou bom, mas nem sempre às vezes eu tenho que fazer aquilo que eu sou ruim e tenho que fazer. Só que eu, desde pequeno, eu tenho dificuldade aqui, eu ponho para fazer uma coisa mais simples. Ao invés de incentivá-la a fazer aquilo até que ela consiga, mesmo que você tenha que ficar dividindo em tarefas menores até ela chegar naquele ponto. E aí, eu entendo que é uma questão de cultura. Nos Estados Unidos, eles te cobram excelência o tempo inteiro. É o número um o tempo inteiro, é fazer o tempo inteiro, é ser o tempo inteiro, é ser o melhor o tempo todo. Os Estados Unidos não é à toa uma potência esportiva, mas porque desde pequeno eles são incentivados a buscar o melhor o tempo inteiro, a não desistir daquilo que eles se propuseram a fazer. E eles são uma potência. Hoje eu tenho um atleta, e é verdade, ele vai para fora, eu entendo que o técnico tem que acolher ele fora sim, eu entendo que o clube teria que ter um programa de, eu vou colocar, não é nem de para receber, mas é realmente um programa de integração, achei a palavra, um programa de integração de estrangeiros. Mas não vão ter, não vai ter. E eu tenho que entender que o técnico não está preocupado, desculpa que eu vou falar para os atletas agora, mas é verdade, o técnico não está preocupado com você, ele está preocupado se você vai render e vai dar resultado para ele. Ele não está preocupado se você está bem ou não, ele não está preocupado se você está feliz ou triste, ele está preocupado se você vai entrar na quadra e obedecer o que ele quer, fazer gol e defender. Só que aí o brasileiro vai nessa cultura do precisar, ou de um reforço positivo, ou de uma indicação do que fazer, e lá ele não vai ter. Porque, de novo, o técnico não está preocupado em reforçar o comportamento de um atleta, dizer se ele foi bom ou não, ele quer que o atleta faça.
E é isso que muitas vezes a gente precisa transformar. Eu não consigo mudar a estrutura de um clube inteiro, mas eu consigo mudar a estrutura do atleta chegando no clube. E dele entender que assim, tá, eu não vou ter o acolhimento do técnico, que eu preciso mesmo? Preciso. Então, como que eu vou conseguir esse acolhimento de outro modo? Como é que eu vou conseguir ter um reforço se o meu técnico não me disse se eu estou bem ou ruim? Se eu não consigo saber por que ele não está me colocando para jogar? Eu não consigo entender se ele gosta ou não gosta do meu jogo. Se eu não consigo ver tudo isso, como é que eu enxergo tudo isso? Porque o técnico não vai dizer. Então a gente tem que criar alternativas para você enxergar tudo isso. Só que volta ao ponto, volta à raiz disso que essa menina me explicou. Se eu estou acostumado no Brasil, a toda vez que eu tenho dificuldade, eu vou para um caminho mais fácil, que eu consiga resolver, quando eu estou fora do país, que eu tenho dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou para o caminho mais fácil também que eu quero resolver. Qual é o caminho mais fácil? É reclamar, dizer que o técnico não acontece, que o jogo não é isso, que as pessoas não me dão chance. E não é por mal, é porque é o caminho que a nossa mente aprendeu a fazer. Agora, se eu entendi que eu tenho que parar de me vitimizar, no sentido de, tá, o técnico não me pôs para jogar, o que que eu vou fazer com isso? Você tem o direito de ficar bravo, mas você vai fazer o que com isso? Você não pode chegar para ele e falar, me põe para jogar. Que é um direito dele não te pôr. Mas você pode continuar treinando e treinando bem e entendendo que, assim, lembra, não é o técnico que está te vendo, é o todo que está te vendo. Quando eu digo é o universo que está vendo, é porque é o universo que está vendo. Eu falei para você, eu te pedi o exemplo da seleção, por quê? Porque você sonhava com a seleção brasileira e você fez história na seleção russa. Entende o ponto? Você podia reclamar, você podia ficar bravo que você queria na seleção brasileira, que você queria fazer as coisas, que você queria. Mas ao invés de ficar bravo, você fez o quê? Você trabalhou e você se naturalizou e você enfrentou todas as dificuldades e você fez três mundiais, né? Você fez. 2. O terceiro eu me machuquei e não fui. Você entende o ponto? Mas você podia ter reclamado que a seleção brasileira não te deu chance, que você queria e não pôde ir. Mas ao invés de reclamar, você fez o quê? Você se naturalizou, você conseguiu lidar com todas as dificuldades que você teve ali e você construiu sua história. Você entende o ponto? Todo mundo tem opção. Você pode, no melhor dos mundos, a gente não precisaria nem escolher. A gente teria integração nas equipes, a gente teria um técnico, só que assim, um técnico russo nunca vai ser igual a um técnico americano, que nunca vai ser igual ao técnico espanhol, que nunca vai ser igual ao técnico brasileiro. E você está chegando. Quando você chega, você se adapta, você descobre como fazer ali. E aí vem outra coisa importante para todo mundo que quer mudar de país. O que é que você tem de diferencial para entregar para eles ali? Entendendo o que eles precisam. Esse é um ponto importante. Porque às vezes o cara fala assim: não, Melissa, eu sou um excelente finalizador, eu driblo pra caramba. Ou eu num contra um me garanto. Só que a equipe não joga assim, não dá chance para ele jogar desse jeito. E aí, como é que ele faz? Então, entendendo assim, eu estou indo para este lugar precisa disso e eu consigo entregar isso. De modo diferente dos caras que eles têm lá. Então, eles precisam de mim por quê? Porque eu entrego o que eles querem, exatamente do modo como eles precisam, com um diferencial que só eu tenho. Aí você consegue ficar. Só que a maioria das pessoas chega querendo ser diferente, e o ser diferente não é ter um diferencial, é fazer algo que não está sendo pedido. E aí o técnico faz o quê? Bota no banco. Se eu sei o que a equipe precisa e eu entrego aquilo de modo diferente do que o cara tem, eu consigo ficar. Se eu for mais um, ele não precisa de mim, ele já tem 15. Por que ele vai precisar de você? Entende? Então, nesse ponto, ser diferente dentro daquilo que eles precisam e eles buscam. Então, é fazer a diferença dentro daquele jogo que eles estabeleceram e estipularam. Esse é o ponto principal. Mais perguntas, Cirilo? Eu não sei se eu respondi a pergunta dessa vez. Claro que respondeu. Vamos ver os atletas. Se alguém quer perguntar alguma coisa? Tá vendo? Eu tenho um comentário, eu acho, Melissa, a fazer. Oi, Matheus. Dentro disso que você e o Cirilo estão falando, minha opinião, eu acho que a gente também não pode colocar o jogador como coitadinho.
Porque, por exemplo, se a gente fugir do âmbito do esporte, vamos colocar para o âmbito empresarial. Você está entrando numa empresa, acabou de se formar. O chefe ele não quer saber se você é recém-formado, se você é veterano, ele quer que você chegue lá na empresa e entregue. Entregue teu serviço, entregue o serviço que a empresa precisa. E isso é justamente o que você está falando. O treinador vai querer que o atleta chegue lá e entregue. Independente se ele vem do Brasil, se ele vem do Chile, se ele vem. Independente de onde, ele vai ter que chegar lá e entregar. E como na empresa, nos clubes também vão ter as panelinhas, né? Já vão ter os grupos formados. Talvez tenha aquela panelinha que você chega e não consiga entrar nela, né? Que as pessoas vão falar até mal de você, digamos assim. Mas você tem que, minha opinião, o atleta ele tem que ter na cabeça dele aonde ele quer chegar. E se ele tiver onde ele quer, se ele tiver na cabeça aonde ele quer chegar, ele vai saber que ele vai ter que passar por aquilo. E que a vida nem sempre, a vida não é um morango, como a gente diz, né? Vão ter dificuldades, sempre vão ter dificuldades. Nunca vai ser tão fácil quanto a gente imagina. E essa adaptação é necessária. Aí a gente vai passar por isso na vida como ser humano, vai passar profissionalmente, independente de ser atleta ou não ser atleta. Então, são escolhas, né? O quanto eu quero aquilo, o quanto eu quero chegar. E é aquilo lá, não tô bem aqui, mas vou trabalhar por mim. Como você mesmo falou, o treinador não me dá tanta oportunidade. Mas se quando ele dá, você entra e vai bem, no final da temporada você tem um material, né? Você tem um material para outros clubes olharem, para você poder dar um passo diferente. Então, a gente colocar o atleta nesse patamar assim de sempre ser o coitadinho, de é difícil e tal, talvez também seja um pouco prejudicial para o atleta, né? Entendo, não é tão simples assim, é assim e pronto. Mas os atletas têm que entender que eles precisam lutar, precisam realmente lutar. Estão lá fora, tá? E qual que é o próximo passo? Para onde que eu vou agora? O que que eu vou realmente precisar fazer? Eu estou disposto a abdicar do meu orgulho de olhar, assim, eu sei que eu posso estar jogando, eu tenho qualidade, mas o treinador não me bota. Então você vai fazer o que amanhã? Você vai acordar e vai treinar mais? Ou vai acordar e vai ficar de birra com o treinador? Vai chegar no treino, fazer corpo mole? E isso aí é que diferencia os que vão chegar mais longe e os que não vão, né? É. E eu Eu posso queria fazer um comentário? aproveitar. Sim, pode, desculpa, não sei quem falou. Não, foi o Renato aqui. Renato. Eu concordo dessa questão aí de não colocar o atleta como... A gente não pode ficar vendo o atleta como coitado, ele realmente tem que saber onde ele quer chegar e essas questões todas. Algumas situações aí que você estava falando, eu me vi em algumas delas em algum clube, em um clube específico até, mas eu acho que tudo também tem que ter um contexto assim, tem que entender o contexto. Tipo, muitas coisas o atleta só aprende com a gente só, pelo menos eu vejo o passado assim, a gente só aprende passando pela experiência, que é uma coisa importante. A experiência às vezes ela não é boa e a gente tem que aprender com ela. E a outra forma de aprender que não seja pela experiência que a gente passou é com esse tipo de trabalho aqui que a gente está tendo, porque muitos atletas não têm esse... Tem muitos atletas novos, entendeu? Então, tem gente que não tem acesso a esse pensamento, a esse tipo de conhecimento. Ainda mais que muitos atletas, na verdade, grandes partes dos atletas, pelo menos, não grandes partes, mas tem muito atleta que não é muito inteligente também. Então, não vai pensar, não vai ter esse nível, não vai pensar dessa maneira. É inteligente para a quadra ali, para entender para entender o estilo de jogo, executar. É um tipo de inteligência diferente, eu acho até. Alguns têm, outros não têm. Mas eu acho que tem que ser visto isso, entendeu? Que não é que tipo, não tem como alguns atletas são diferentes que pensam, vou seguir isso, 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 isso e aquilo. Outros aprendem por base da experiência e outros aqui estão tendo essa oportunidade boa aqui de estar escutando isso, mas não é todo mundo que está tendo essa oportunidade, entendeu? Outros aprendem na experiência, outros têm a experiência e não conseguem dar a superação ali, né? Ter essa parte da superação de momentos difíceis, assim. É só esse comentário que eu queria fazer. E outros aprendem com a dor, né, Renato?
Sim, sim. É, tipo assim, tive uma experiência que eu passei por uma situação que eu não estava conseguindo jogar também. Tive a opção também de desistir ali, me deram essa opção. Eu resolvi continuar porque eu achei que eu tinha essa capacidade de fazer o que eu tinha que fazer ali. Só que só fui conseguir jogar lá pro final da temporada, na situação que eu passei. E hoje eu vejo, tipo, as coisas que eu poderia ter feito diferente, mas não que eu poderia ter feito diferente, que eu posso fazer o que aquilo agregou para mim, sabe? O que eu posso fazer numa próxima situação que eu passar e tal, mas por causa da experiência. Então, acho que tem que ser visto assim também, entendeu? É. E eu queria, complementando o que a Melissa falou, a gente fala sempre, se adaptar, né, mas vamos pensar o contrário, se um clube brasileiro contrata um russo, né, quando ele chega aqui, vai todo mundo falar russo? Vai todo mundo servir a comida dele? Vai todo mundo não, a gente vai querer que ele se adapte, né. Então eu acho que a gente não vai querer falar em russo com ele, a gente vai querer que ele fale português conosco. Então, eu acho que vai muito de encontro com o que o Matheus, o que a Melissa, até o que o Renato falou, que quando a gente sai, poxa, é eu que estou indo. Então, se eu quero fazer dar certo, eu que tenho que lutar, eu que tenho que buscar, eu que tenho que entender que sim, vai ter bem mais momentos difíceis do que momentos fáceis, mas que se eu quiser mesmo aquilo, né, se eu me dedicar, se eu quiser de verdade, eu não vou largar na primeira, na segunda, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que colocar em mente isso para qualquer âmbito. O Matheus falou, daqui a pouco eu recebo uma oportunidade para trabalhar numa empresa que exporta e eu vou para a China. Eu vou ter que me virar lá na China, não importa o ramo, né? Então, pensar mais no que a gente pode fazer, não querer que o outro faça por nós, né? Eu tô dando meu 100% ou eu tô dando meu 50% e eu quero que vocês deem o resto, né? O que que eu tô fazendo? Tô dando de verdade o meu melhor. E é isso, tá? Se é verdade. Muitas vezes a gente acha que está dando o melhor mesmo, mas porque a gente está esperando que alguém dê outra parte. E aí a gente não está dando o melhor. E de verdade, eu trabalho com muitas pessoas que trabalham em empresas. É muito difícil. A pessoa chega numa empresa e de verdade, ela quer ela chega lá, ela tem que chegar trabalhando. Ninguém vai ficar parado. Quando muito eles explicam um dia tudo que ela tem que fazer, no dia seguinte ela já tem que estar fazendo. E ela já é cobrada para estar fazendo tudo isso em alto nível. E eles não querem saber se acabou de sair da faculdade, se você tem 10 anos de experiência. Eles vão te explicar todo o trabalho e você vai ter uma pessoa ali que vai te ajudar se você tiver dificuldade, mas ninguém vai ficar fazendo por você. O ponto justamente é esse. Quando você opta por sair para ir atrás do seu sonho, você tem que entender assim: você vai enfrentar dificuldade e é o preço que você está disposto a pagar para chegar onde você quer chegar. Agora, o técnico não vai ser fácil, o clube não vai ser fácil, você não vai jogar o tempo todo, mas é o preço que você tem que pagar para ir além daquilo. E não tem jeito. As pessoas são diferentes. No Brasil mesmo, eu tenho gente que tem dificuldade com técnico. Então, por que vai ser diferente, por exemplo, na Rússia, ou na Espanha, em Portugal, ou onde for? A gente tem que entender que sempre a gente alinha as nossas expectativas. E não é só prever, vai ser difícil. Não, não é, porque fácil ou difícil depende de como sua mente vai olhar. Por isso que eu falei, para 5 minutos por dia, e olha o que você está atraindo, você vai entender o que você está vibrando. Se você está atraindo pessoas que só reclamam do seu lado, acredite, você está na vibração de reclamação. Você também só reclama, mesmo que você nunca tenha percebido. Sabe aquela coisa assim que você sai e fala assim: caramba, hoje todos os faróis estão fechados, todo mundo resolveu parar o carro na minha frente, todo mundo resolveu me atrasar no trabalho? Se isso está acontecendo, acredite em mim, provavelmente você não tinha paciência, você estava num dia que você não estava com paciência. Provavelmente era um dia que você estava mais irritado e tudo estava te irritando, mas você não percebeu que você estava irritado até você começar a reclamar do farol que fechou, do carro que parou na sua frente, das pessoas que demoraram para chegar para te atender. Só que é você que está naquela energia. Se você sai daquela energia, tudo muda. Então, esse é o ponto para mim. Entender o que é que você está fazendo por aquilo que você deseja. Os outros vão só replicar aquilo que você mesmo está fazendo por você. Acredite em mim.
quando você faz uma coisa, as pessoas replicam exatamente aquilo que você está fazendo. Se você está lá e você está se dedicando, acredite em mim, todo mundo à sua volta, você vai perceber que também está se dedicando, que também está fazendo as coisas. Porque eles melhoraram, porque você está melhorando, sim, mas porque eles também, você também parou de olhar para aquele que não está fazendo nada e começou a olhar para aqueles que estavam. Numa equipe não é só você que está passando por dificuldade, acredite. Numa equipe tem 5 jogando e 10 reclamando de dificuldade do técnico de não estar pondo eles. Se você fizer a conta, é simples assim. Aqueles que estão na quadra, eles também estão reclamando de uma série de coisas. Só que a gente está olhando para quem? Para aqueles que estão reclamando pela mesma injustiça que a gente está passando de não estar jogando, de não estar fazendo, de não estar. Então, o grande ponto, eu acho que para mim o mais importante de tudo hoje é entender esse caminho. É entender que se você tem um plano e você confia nele, emocionalmente isso tem que estar alinhado também. Você não pode ter dúvida, você não pode ter insegurança, você não pode ter medo, você tem que ter muita fé, você tem que ter muita crença, muito crer e acreditar que aquele é o caminho que você escolheu, porque aí não tem dificuldade. Nato, quando eu falei de olhar o futuro, o passado ele é só referência, tem razão. Tudo que você viveu é experiência. Só que quando você vai construir o futuro, você tem que entender, você já passou por aquela experiência e não quer passar de novo, você tem que entender qual o caminho seguir para não passar por aquilo outra vez. Qual escolha fazer para não passar por aquelas mesmas sensações. Mas o mais importante de entender, tudo que você experiencia cria uma marca. Se você fica com medo, você replica. Então, se você passou por uma situação de dificuldade com o técnico, acredite em mim, a primeira vez que um técnico falar um pouquinho errado com você, você já vai pensar naquele técnico que te maltratou durante a temporada inteira. É isso que eu quero romper. É o que eu quero que vocês entendam, é justamente o ponto. Eu alinho aquilo que você deseja com os sentimentos e as sensações de ter aquilo, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido com você, mesmo que aquilo ainda não seja real. É você acreditar que a sua mente pode dar esse salto em direção àquilo. Esse eu acho que é o ponto principal. E observar o que você pensa e sente durante o dia inteiro vai fazer com que você entenda o que é que você está entregando para o universo. O universo só vai te devolver aquilo que você entrega para ele. O técnico só vai te devolver aquilo que você entrega para ele. A sua esposa, o seu marido só vai te devolver aquilo que você entrega. Você primeiro dá, depois o universo te entrega. E nem sempre é do jeito que você quer, porque ele te entrega do jeito que tem que ser entregue. Ah, mas eu queria, mas tem que ser desse jeito. Por quê? Porque tudo é para nossa evolução. Ah, mas eu queria jogar no time X e veio o time Y. Tá. Você quer ou não quer? Porque o time Y talvez seja a sua evolução para chegar no time X. Mas se você reclama que você não tem o time X e não aceita o time Y, o time X não vai te ver nunca. Então é entender que tudo que a gente está vivendo é passagem para chegar onde a gente quer, desde que a gente entenda que a gente tem que continuar trabalhando. Tem vitimização, tem nada parecido com isso. Ah, o técnico não me põe para jogar. Tá, você vai ficar fazendo birra reclamando do técnico no vestiário, ou você vai continuar correndo, jogando e fazendo as coisas acontecerem? Ah, mas ele me põe para treinar atrás do gol. E você vai treinar atrás do gol com vontade para ele olhar e falar assim: caramba, olha aquele menino chutando bola. Ou você vai ficar lá de qualquer jeito pendurado na grade, olhando para dentro e com cara feia e reclamando a ele. E quando eu digo fazer, eu não digo fazer de qualquer jeito, eu digo de fazer com o coração mesmo. Eu digo de estar lá atrás do gol com a sensação de que está jogando dentro do estádio do Barcelona. Isso é o mais difícil de fazer. O mais difícil de fazer é você estar numa situação extremamente desconfortável e se sentir extremamente feliz e agradecer por estar passando por ela. E o dia que vocês aprenderem a fazer isso, todas as coisas que vocês desejam vão aparecer realmente. Porque não é mágica, mas é você agradecer ao que você tem, com felicidade e plenitude, faz aquilo que você realmente quer chegar até você. Porque é um caminho. Agora, quantas vezes você opta realmente pelo caminho mais fácil, de ligar para o Cirilo e falar, não quero mais jogar aqui, eu quero ir para outro lugar. É um direito, realmente. Agora, quantas vezes você se perguntou o que esse lugar está me ensinando ou para que ele está me preparando? Porque às vezes o lugar onde você está te ensinando e te preparando a chegar no lugar onde você quer ir. Só que você não pergunta isso, você só quer sair de lá de qualquer jeito, porque está desconfortável, porque está ruim. Você mudar a sua visão e tentar entender o que aquela situação está tentando te ensinar, acredite em mim, você está abrindo todas as portas que você precisa para chegar onde você quer chegar. Só que a gente aprendeu o quê? Não, quero ir para outro lugar.
Esse técnico não gosta de mim, eu não quero mais trabalhar com ele. Mas o que ele está tentando te ensinar? Será que ele realmente não gosta de você? Ou será que ele está tentando te ensinar alguma coisa que você ainda não aprendeu e precisa aprender? Você faz de ensino médio, você tem 12 matérias. Você não gosta das 12, mas por que você tem que estudar física, química, biologia? Tem que passar nelas também. Te é cobrado isso. E aí tem aqueles que ficam reclamando e passam de recuperação, raspando, sofrendo, tendo que passar 2 semanas fazendo aula particular antes da prova final. E tem aqueles que entenderam que tem que passar por aquilo e eles estudam desde o começo, vão tirando notas e se livram logo das matérias que eles não gostam. Esse é o ponto. A partir de hoje, ao invés de reclamar, pergunta para você mesmo o que aquela situação está tentando te ensinar. E quando você aprender a lição, você muda de matéria. É assim que funciona. Se você não aprender a lição, acredite, seu próximo técnico vai ser exatamente igual. Enquanto você não aprender a lição, ela se repete. Quando você aprende, muda. Você muda de fase. Entende? É tipo um jogo. Você não está conseguindo passar, você vai ficar naquela fase. Você aprendeu como passar aquela fase, você muda de fase. Se você entendeu o que aquela situação está tentando te trazer e te dar, você está pronto para a próxima fase. Eu acho que esse é o ponto principal de hoje. E a tarefa vai ser literalmente lidar com as coisas, depois eu mando para a Tassi também, é a folha de observação. Vocês vão observar pensamentos, sentimentos, tudo o que acontece com você ao longo do dia, o modo como você fala com você, tudo isso faz diferença naquilo que você está construindo, o que você está trazendo para a sua vida. Tudo, o que você pensa, o que você sente, como você fala com você, as imagens que você cria na sua mente, tudo diz para mim que tipo de energia, que tipo de vibração você está emanando. E tudo devolve para você a mesma moeda. Não adianta você entregar uma coisa e querer receber outra. Não rola. Aquilo que você está entregando, você vai receber exatamente igual, na mesma medida. E às vezes a gente fica bravo, porque você fala, não é possível que uma pessoa foi grossa, só que você voltar 2 casinhas atrás, você vai ver que você também sempre foi grosso com as pessoas, você também sempre falou com as pessoas daquele modo, você só está tendo de volta aquilo que você está entregando. Então, é esse o ponto. Agora, a tarefa da reunião é observar aquilo que você está entregando para o mundo. O Jefinho já. Tá. Parabéns, Jefinho! Tá vendo? Opa, Parabéns. o Jefinho teve uma lesão Sim. e, enfim, eu vou até parar de gravar aqui. E ele ficou, nas férias treinando.